Mensagem de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiver tal como eu vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, e a maior parte, mas algum já dorme também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Eu era uma pessoa idolatra, não acreditava. Hoje eu acredito no único Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim havemos credo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permanecei nos vossos pecados. Como muitos acreditam, né? Que outros deuses podem fazer milagre, né? Que as imagens de escultura podem se levantar dos lugares para salvar alguém. Nela não há espírito nenhum. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que cuidar da nossa carne e do nosso espírito. Nós temos que cuidar da salvação. A palavra é salvação. A salvação não é comprada, é conquistada e tendo renúncia. Renuncia a si mesmo e toma a sua cruz e siga. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão verificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, está que se exetua aquela que lhe sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeito, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em
tudo e em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batiza eles então pelos mortos, porque estamos nós também toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmão, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem combati em Éfeso contra a besta, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, e que amanhã morreremos. Não vos enganais, as más conversações corrompe os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo agora, é vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão, né? Muitos ainda não acreditam no poder e na palavra de Deus, né? Muitos ainda põem sua confiança diante das imagens de escultura, acreditam em todos os deuses, idolatram qualquer coisa, mas o poder de Deus e a palavra de Deus ninguém crê. Nós temos que pregar é salvação. Salvação não se compra, se conquista com renúncia. Insensato. O que tu semeia, não verificando, se primeiro não morrer. Primeiro morre o velho homem, ressuscita o novo em Cristo Jesus, que os pecados foi lavado com sangue precioso. Quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de um trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo, que somos nós, para dar fruto, trazer alma para o reino de Deus. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há corpo celeste e corpo terrestres. Aquele que é espiritual, ele quer o bem, ele quer a união. Ele não fala de vida dos outros, não, que eu não tenho nem tempo de falar de vida dos outros. Porque aquilo que a gente dá é o que recebe. Nós temos que levar o amor. Coração de pedra, nós temos que bater com a palavra de Deus. Mas uma é a glória do celeste, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere uma glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o ignônima e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito verificante, que é Jesus Cristo. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu, o qual o terreno, e tais são também os terrenos, o qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, que é Jesus Cristo, que é o único, meu Pai, que intercede por nós. O único que nós deve dobrar o nosso joelho é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Deus vivo, e acreditar que o único que pode fazer milagre, interceder e ir na nossa frente é Jesus. Agora digo isso, irmão, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda incorrupção. Eis aqui vos digo um ministério. Na verdade, nem todos dominaremos
mas todos seremos transformados. Nenhum momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista na incorruptibilidade. O que é isso que é mortal se revista na imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir na incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir na imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte e o teu agrilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre em abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu creio desde já e tomo posse. Há 9 anos que eu estou semeando. Há 9 anos que eu estou me humilhando. Há 9 anos que eu estou sendo rejeitada. Há 9 anos que eu venho padecendo muitas coisas. Mas é como eu falo, eu não preciso de quantidade, preciso de qualidade, de pessoas fervorosas, pessoas que crê, como o hino de ontem, né? A mulher que tem fé, ela tem que enfrentar a multidão. O servo de Deus não anda se justificando em nada, porque o próprio Senhor justificará por nós. E desde já eu tenho e peço todas as pessoas, porque o servo do Senhor tem que cuidar das almas, que um bom pastor, ele pastora as suas ovelhas, mas é orando, né, intercedendo, mesmo que eles não percebam, mas o Espírito Santo de Deus chega na hora. Então que Deus me dê eu só peço a Deus, me dê força, me dê saúde, para mim perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, nós temos que cuidar dessa vida e da vida que vai vir. É o que é essa vida? A vida é a gente evitar estar no meio de roda de escarnecedores, evitar nós se contaminar com as coisas mundanas, porque o Senhor falou que ele nem voltou e o mundo já é dos malignos. Por quê? Porque a gente só vê pessoas cruel, pessoas sem piedade, sem coração. É como diz na palavra, nem ele está bem e nem quer deixar quem quer viver bem. Nem eles querem entrar no reino, nem quer deixar quem quer entrar. Mas eu digo a meus irmãos, a minha preocupação aqui é minha salvação. E eu já paguei um alto preço, sabe de quê? De acreditar e confiar que o único Senhor e Salvador da nossa vida é Jesus Cristo. Ele já pagou um alto preço por mim e por você. O alto preço que a gente paga é de renunciar àquilo que não agrada o Senhor. É parar de falar mal do seu irmão. É parar de desejar mal do seu irmão. Não ser prostituto, não ser prostituta. Não blasfemar contra a palavra de Deus. Não roubar, não entrar em corrupção. Louvado é o nome do Senhor. Aprender a perdoar, independente do que os nossos irmãos fazem com a gente. A vingança a Deus pertence. Eu aprendi que quando eu carregava um fardo pesado, que eu não aguentava ele, eu joguei nos pés do meu Senhor. E para o meu Senhor levar esse fardo meu, eu tenho que fazer a minha parte, porque a palavra acabou de falar aqui, ó. Trabalhar abundantemente. Tem vezes que eu sinto vontade de pregar 2, 3, 4 vezes. Tem vezes que eu não sinto vontade de pregar nada. Porque a palavra de Deus está aqui todo dia falando com nós e nós não quer ouvir. Drobar, gente, o joelho só diante do Senhor. Só Ele pode salvar, só Ele pode curar. Ninguém pode interceder por nós se não for por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode chegar até o Pai se não for imediato por Jesus Cristo. Muitos estão inchados. Muitos, se pudesse, já tinha me pegado e jogado numa cova. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu não prego religião, eu prego a verdade. Aqui é a verdade, ó. A própria Bíblia fala que o povo de agora tá pior do que o povo do antepassado. Por quê? Porque adora imagem que não salva, não cura e nem liberta. Nós vai pagar um alto preço pela essa nossa desobediência. Não é a mim que vocês estão desafiando, não. Vocês estão desafiando o Deus vivo. O Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe para anunciar boas novas.
Não fui contemplada como muitos dizem. Onde está o Deus dessa mulher? Vivo na prova, sim. Sou e vivo pela bênção que as pessoas me abençoam. Não peço nada. Antigamente, quando eu não entendia a palavra, eu orava e ia pedir. Hoje não. Hoje eu oro e espero e aguardo no Senhor. Porque quando nós servimos a Deus, até o diabo tem que obedecer à palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continua afirmando, ó. Minha igreja é minha Bíblia. Eu sou o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E meu pastor é Jesus Cristo, que está sempre comigo liderando a palavra. Segue o líder. O líder é Jesus. Porque para o Senhor, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Amém?